câncer e as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte entre os brasileiros. Elas podem coexistir no mesmo indivíduo, porque muitas vezes elas compartilham dos mesmos fatores de risco. Por exemplo, o tabagismo, ele aumenta tanto a incidência de infarto e derrame, como também a incidência de câncer de pulmão e de bexiga, por exemplo. O câncer, por si só, ele é uma doença trombogênica, ou seja, ela cursa aumentando o índice de fenômenos tromboembólicos como tromboses, infartos, derrames, embolia pulmonar. Mas o que mais tem chamado a atenção da comunidade científica nas últimas décadas são os efeitos dos quimioterápicos sobre o coração e sobre o sistema cardiovascular. Todo quimioterápico, em menor ou maior grau, ele vai afetar o coração e todo o sistema cardiovascular, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, existem quimioterápicos que desencadeiam hipertensão arterial refratária no tratamento num paciente com câncer, a ponto de obrigar o oncologista a interromper o tratamento do câncer para melhor controle da pressão e evitar complicações futuras. Existem outros quimioterápicos que são responsáveis por ocasionar arritmias, anginas e outras complicações cardiovasculares. Então é de suma importância que cardiologistas e oncologistas ou hematologistas, que são as especialidades afins no tratamento das neoplasias, que eles tenham ciência de quais grupos de quimioterápicos provocam efeitos colaterais no sistema cardiovascular. De todos os efeitos sobre o coração e sobre o sistema cardiovascular, a complicação mais séria sobre o coração é a insuficiência cardíaca, que é quando o quimioterápico age sobre o músculo do coração, tornando-o grande, fino e fraco, levando ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca, uma doença extremamente grave, extremamente mortal, que nós discutimos há algumas semanas aqui no nosso canal. Isso é uma realidade tão frequente no nosso dia a dia e tão séria que eu posso dar um dado para vocês terem uma ideia. Dos pacientes com câncer que vão a óbito, 30% deles morrem de complicações cardiovasculares, ou seja, de 10 pacientes com câncer que morrem, 3 deles vão morrer por complicações cardíacas e não pelo câncer em si. Então isso aventa, mais uma vez, uma necessidade de se preocupar com a saúde do coração e do sistema cardiovascular nos pacientes com câncer sob tratamento. Todo paciente com câncer, ele deve fazer um acompanhamento com o cardiologista antes, durante e após o tratamento com quimio ou radioterapia. Antes, para termos noção da condição cardíaca do paciente, para termos noção sobre comorbidades não tratadas ou não diagnosticadas, termos noção sobre a estrutura e função do coração, para que haja uma preocupação, para que você possa se preocupar com aquela alteração e tentar resolvê-la a tempo. Há uma necessidade de acompanhamento com o cardiologista durante todo o tratamento do câncer para a detecção precoce de mínimas alterações cardíacas. Para isso é importante que toda a equipe médica envolvida no manejo desse paciente tenha ciência sobre quais os efeitos colaterais específicos daquele determinado quimioterápico. Então, se o paciente estiver fazendo um tratamento para câncer de mama ou pulmão, por exemplo, geralmente ele usa um grupo de quimioterápicos que estão associados à insuficiência cardíaca. Então, aquela equipe médica ela vai ter ciência disso e vai se ater mais aos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. E também esse paciente ele deve ser acompanhado após o tratamento do câncer, mesmo que ele seja considerado curado, porque os efeitos de quimio e radioterapia sobre o coração podem aparecer até 10 ou 20 anos após a última sessão de quimio ou radioterapia. Infelizmente, na nossa prática clínica não há nenhum antídoto, nenhuma forma de prevenção. O que você tem é, na verdade, a ciência do que pode acontecer e uma detecção precoce dessas alterações. Então, nós aqui no Hospital do Coração, no Hospital das Clínicas, nós temos protocolos de condução desses pacientes que
que oferecem tanto para oncologistas e hematologistas, como para toda a equipe envolvida, recursos que garantam ao paciente pelo menos uma detecção precoce das mínimas alterações cardíacas para que o tratamento possa ser instituído o mais precocemente possível. De tudo o que foi descoberto até agora, uma coisa é clara: quanto mais cedo você diagnostica a alteração cardíaca secundária à quimioterapia e quanto mais cedo você introduz o tratamento, melhor o prognóstico, melhor a evolução desse paciente. Então esse paciente pode ter uma evolução tanto quanto aquele que desenvolve insuficiência cardíaca secundária a alguma outra doença, como infarto, doenças das válvulas ou doença de Chagas. Então essa detecção precoce é extremamente importante. O que acontece é que muitas vezes o especialista que conduz o caso do paciente, ele baseia-se muito no sintoma, nas queixas do paciente. E o paciente, quando ele começa a se queixar de cansaço, falta de ar e fraqueza, que muitas vezes isso é atribuído ao próprio efeito da quimioterapia ou emagrecimento, mas na verdade ele pode ter uma doença cardíaca subjacente. Então o diagnóstico ele fica subutilizado. Então, basear-se só na queixa do paciente para a detecção de complicações cardíacas não é uma boa ideia. O que nós temos são protocolos de detecção de neurohormônios ou realização de exames mais sofisticados que diagnosticam precocemente mínimas alterações estruturais no coração e que nos autorizam a introdução de medicamentos de forma precoce, e isso tem impacto a curto, médio e longo prazo na sobrevida desses pacientes. Todo paciente que está sob tratamento químio e radioterápico, ele pode apresentar, em sua maioria, uma alteração cardíaca ou cardiovascular em menor ou maior grau. Então o paciente pode, por exemplo, o paciente que sempre foi hipertenso, ele pode ter a pressão desregulada pelo quimioterápico, ele pode desenvolver batedeiras, pode desenvolver insuficiência cardíaca em menor ou maior grau. Então os efeitos sobre o sistema cardiovascular da quimioterapia ele é muito amplo. Então ele vai ter alguma complicação em menor ou maior grau, mas vai ter. Agora, se isso vai ter algum impacto na sobrevida do paciente, isso depende muito da condição cardíaca prévia do paciente, vai depender se ele tem ou não alguma doença de base, se o coração dele já era bom ou já era ruim e se isso foi detectado precocemente. Como não há prevenção propriamente dita da cardiotoxicidade, que é o efeito tóxico de quimioterapia sobre o coração, a melhor saída é a chamada cardio-oncologia. Na verdade, cardio-oncologia não é uma especialidade, é uma denominação de cardiologistas que se especializaram nessa área de efeitos cardiotóxicos dos quimioterápicos, e eles, juntamente com oncologistas e hematologistas, todos em prol da saúde do paciente, eles detectam precocemente mínimas alterações cardíacas e, detectadas essas mínimas alterações, você está autorizado a introduzir precocemente medicamentos que podem reverter, muitas vezes, os efeitos cardiotóxicos dos quimioterápicos.